Fala galera, eu sou o Jarder e você está no canal do Toei. No dia de hoje a gente vai falar deste mangá maravilhoso que é Kamen Rider por Shotaro Shinomori. Bom, para quem ainda não conhece, Kamen Rider é esse mangá lindão aqui do Shotaro Shinomori, que está sendo publicado aqui no Brasil pela editora New Pop, aí uma das grandes editoras com foco no mangá, e que obra maravilhosa, né? Eu estou muito animado de ter tantos títulos do Ishinomori, que é o meu mangaka favorito, sendo publicados aqui no Brasil, né? Então a gente tem lá na editora Pipoca Nankin o Hokusai, a gente tem pela Panini Zelda do Ishinomori, e pela editora New Pop a gente tem Kamen Rider e Kamen Rider Black, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre Kamen Rider, né? Que é o título principal, talvez, da franquia Kamen Rider aí na mídia impressa. Kamen Rider, para quem não conhece, é uma série de TV muito famosa e muito importante do Japão, né, que meio que marca o início do Henshin Boom, né? Essas séries de super-heróis que se transformam ali na cultura pop japonesa, principalmente no gênero do Tokusatsu. A série Kamen Rider foi criada pelo mangaka Shotaro Shinomori, um dos mangakas mais importantes do Japão, né, entrando até para o Guinness como um dos quadrinistas com mais trabalhos publicados na história, né? Ele é um grande mangaka que é conhecido inclusive como o rei dos mangás, né? E não à toa, esse título é muito merecido, e agora que a obra dele está sendo publicada aqui no Brasil, vocês vão entender o porquê, né? Kamen Rider é o primeiro de muitos, né? A franquia continua até os dias de hoje, e o Shotaro Shinomori, obviamente, é acreditado em todas as séries aí como criador do Kamen Rider, né? As séries até os dias de hoje ainda seguem muito à risca. Algumas das ideias do Shinomori, né, estão bem presentes, tanto nas séries da Era Heisei, como na Era Reiwa, que são as mais recentes, como na Era Showa, que são as séries mais antigas, né? Mas vamos comentar um pouquinho sobre Kamen Rider, né? Kamen Rider é uma série de TV de 71, e na mesma época que a série estava sendo exibida na TV, o Shotaro Shinomori estava fazendo o mangá título, né? Que é esse daqui que a New Pop está trazendo primeiro para o Brasil, né? Kamen Rider, aí o original. Kamen Rider conta a história do Takeshi Hongo, né? Que é um jovem biólogo que é sequestrado por uma organização criminosa chamada de Shocker, né? Uma organização que comanda o submundo ali nesse universo do mangá e da série de TV. E essa organização, ela sequestra o Takeshi Hongo, que é um cara que, além de ser muito inteligente, né, de ter um QI muito acima da média, ele também é atlético, para transformá-lo num ciborgue que vai trabalhar para a Shocker aí e ajudá-la a cumprir os planos malignos dela de dominação mundial. Só que no meio do caminho, o Takeshi Hongo consegue ali se libertar da Shocker e se rebela contra ela, né? E assim surge o Kamen Rider original, né? Conhecido atualmente como Kamen Rider Ichigo, né? O Kamen Rider o primeiro, que é o Takeshi Hongo, esse herói título aqui dessa obra maravilhosa. A premissa é essa, e meio que segue-se até os dias de hoje, em alguns pontos ali, sempre buscam, né, umas similaridades com essa obra original. O que é bem interessante para quem está assistindo, né, as séries novas, buscar aí umas referências na obra antiga. Resumidamente, é essa a história do Kamen Rider, mas o que a gente pode dizer sobre essa obra aqui, né? Principalmente o mangá em si. Uma das coisas que eu acho importantes de destacar sobre Kamen Rider é que ela é uma obra muito antiga mesmo, né? Atualmente a gente está nas comemorações de 50 anos de Kamen Rider, né? É uma obra criada nos anos 70, e então isso daí é um ponto que é importante da gente destacar, porque muitas das coisas que a gente vê em várias obras, incluindo obras japonesas, nas próprias séries de Tokusatsu, e outras obras aí mundo afora, e a gente entende como clichê, elas tiveram um surgimento em algum ponto, né? Então, quando a gente lê uma obra muito antiga, como é o caso de Kamen Rider,
a gente tem que entender que muitas das coisas que hoje a gente tem como senso comum, para a época eram extremamente originais e estavam surgindo ali pela primeira vez, né? E eu acho que o Shotaro Shinomori é um dos mangakás mais importantes aí da história, porque ele é um cara que é muito influente de forma geral, tanto no Japão como fora do Japão, né? Mas principalmente no Japão a gente vai ver vários artistas que homenageiam muito a obra do Shotaro Shinomori, né? Então muitas das coisas que você vê e gosta nas obras japonesas, tanto mangás como séries de TV, animes e etc., cinema também, etc., vão estar presentes na obra do Shotaro Shinomori, né? E muitas dessas coisas foram inspiradas pelo trabalho do Shotaro Shinomori. Então, se você é fã de cultura pop japonesa de forma geral, eu acho que Shotaro Shinomori é um autor que tem que entrar aí para a sua lista de leitura, com certeza. E se tratando especificamente de Kamen Rider, né, como eu comentei, a série segue ali alguns princípios que foram estabelecidos pelo autor da série, que é o Shotaro Shinomori. E a gente vai ver muito disso no mangá Kamen Rider, né? Muitas coisas que até não foram trabalhadas na série de TV do Kamen Rider, né? O Ichigão lá, o primeiro Kamen Rider, e apareceram posteriormente aí durante a Era Heisei e agora a Era Reiwa, já estavam presentes nessa obra aqui, que é o mangá do Shotaro Shinomori, né? Então, tem muitas coisas ali que você vai perceber, como, por exemplo, as marcas no rosto, né, do Takeshi Hongo, que é algo que alguns Heisei Riders homenageiam de certa forma, como é o caso do W, é o caso do Kiva, e outras coisinhas mais ali que são umas referências ali bem sacadas. Eu vou tentar evitar dar spoilers aqui, tanto do mangá como das séries de TV, porque eu acho que muita gente vai estar conhecendo Kamen Rider por agora, né? Então eu não vou citar todas as referências, né? Porque eu acho que entraria aí um pouquinho de spoiler, né? Mas eu acho que essa obra aqui, ela é imprescritível para quem quer entender Kamen Rider de forma geral e saber da onde se originou tudo isso que está presente até nos dias de hoje, sim, nas séries de TV. Muita gente tenta negar aí, tenta falar que Kamen Rider mudou muito, Kamen Rider não é mais a mesma coisa, mas se você ler o mangá aqui, você vai perceber várias similaridades, até com o Kamen Rider Saber, que é a série que está em exibição atualmente lá no Japão. Nesse volume 1, né, a primeira edição aí que a New Pop está lançando, que compila, eu acredito que mais do que um tanco original lá do Japão, a gente vai conhecer aí 3 dos vilões iniciais, né, do mangá, que são o Homem-Aranha, o Homem-Morcego e o Homem-Cobra, né? Então, esses daí são os 3 primeiros vilões que a gente vai ver aqui no mangá, e são vilões que são relevantes aí para a franquia de forma geral, né? Eu até fiz um post lá no Twitter comentando um pouquinho sobre o primeiro monstro de Kamen Rider, né, que é o Homem-Aranha, e que ganhou várias reencarnações aí ao passar dos anos, e é uma figura que está sempre presente na franquia Kamen Rider. Então, em praticamente todas as séries, você vai ver ele ali representado de alguma forma, né? E ele já está presente aqui nesse primeiro mangá, né? Tanto o Homem-Aranha como o Homem-Morcego, quanto o Homem-Cobra aí, que são figuras relevantes para essa franquia e que você vai ver que são figurinhas repetidas, né? Porque a série Kamen Rider está sempre homenageando esses vilões icônicos, né? E aqui no mangá do Kamen Rider, eu acho que é muito interessante a gente reparar nesses vilões, porque a ideia, né, do Shotaro Shinomori para Kamen Rider tem uma base muito forte de terror, né? E isso daí é algo que é muito visível nos vilões iniciais da obra, né? A gente vai perceber ali em várias cenas, né, do mangá, em vários quadros ali, umas referências pesadas aí a terror, né? E isso daí é algo muito maneiro de se ver, né? A gente tem aqui, por exemplo, esse ataque aqui de uma pessoa que foi transformada pelo Homem-Morcego, que é algo que é muito bem feito, né? E mostra aí o artista incrível que o Shotaro Shinomori era, né? Nesse mangá aqui vocês vão perceber que tem alguns pontos muito interessantes para quem curte essa vibe aí de terror.
né? E é algo que é muito presente nas séries da Era Showa de Kamen Rider, mas que aqui na arte do Ishinomori é fenomenal e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, né? Ainda falando, né, sobre a arte do Shotaro Ishinomori, uma das coisas que eu acho muito interessantes do Shotaro Ishinomori é que ele é um autor que consegue, né, se atentar muito a detalhes, né, em alguns aspectos, como é o caso, por exemplo, dos cenários, né? A gente vê que as casas, os prédios são todos muito bem detalhados, mas ao mesmo tempo que a gente vê todo esse detalhismo ali na obra do Shotaro Ishinomori, a gente tem algumas figuras muito caricatas, principalmente nos personagens, né? Ele tem um estilo que é bem cartunesco nos personagens, né? A gente vê aqui, por exemplo, o Tachibana, que é um velhinho careca. Ele é um personagem que é meio caricato, né, de certa forma, no mangá, e isso daí contrasta de uma forma muito interessante, né, com o visual da obra de forma geral, né? Então a gente tem o contraste dos personagens mais cartunescos com os cenários muito elaborados e muito detalhados, que é algo que eu acho que é muito marcante aí da obra do Shotaro Ishinomori, né? A gente vai perceber também algumas cenas ali muito bem feitas, como é o caso dessa daqui da luta do Kamen Rider com o Homem-Morcego. Isso daí é algo que, artisticamente, né, na parte do desenho, é muito presente na obra e eu acho muito interessante, né? Esses daí são os destaques, né, que eu tenho para fazer da arte em si, né? Mas eu acho que Kamen Rider é uma série que, e o mangá também, né, além da arte fenomenal, que é algo que eu acho que é muito importante para o Tokusatsu, né, porque afinal o nome do gênero se dá aos efeitos especiais, então a gente não pode menosprezar essa parte artística, visual do Tokusatsu, que é algo que é muito importante, e na Era Showa era mais representado por esse lado do terror, né, e do fantástico, que era representado ali de forma muito criativa, mas também o texto é algo que para Kamen Rider é muito importante e muito presente, desde a primeira série até os dias de hoje, né? A gente vê que Kamen Rider tem umas mensagens muito fortes e muito claras, né? Muito visíveis. Kamen Rider não é uma série que se esconde muito na hora de fazer as metáforas, né? A gente percebe ali que o texto é sempre bem direto, bem simples, mas ao mesmo tempo muito forte, né? E aqui no Kamen Rider original não é diferente, né? Se você viu os reviews que eu fiz de Kamen Riders da Era Showa, né? Inclusive, eu vou tentar deixar a playlist aí nos cards. Uma das coisas que eu comento, né, é que o lance do Kamen Rider e por que ele luta, né? O Kamen Rider, ele luta pela liberdade, né? Basicamente, essa daí é a bandeira que o Kamen Rider, ele defende, né? Ele é um cara que foi sequestrado por essa organização maligna e eles queriam fazer uma lavagem cerebral nele para que ele trabalhasse para eles, né, de forma forçada, e ele se rebelou e ele representa, né, essa luta aí constante pela liberdade e para evitar, né, que a Shocker domine o mundo. E isso daí é algo que eu acho que é muito legal da gente considerar na obra Kamen Rider de forma geral, né? Os vilões, né, com essa ideia, né, esse clichê que a gente vê em várias obras do querer dominar o mundo, né, que inclusive aí o que é até meio parodiado no Pink e o Cérebro, por exemplo, né, aquele plano de vilões que sempre tem o mesmo intuito, que é tentar dominar o mundo. Pode parecer algo meio simples, meio simplório, meio clichê, meio vago, mas a verdade é que o querer dominar o mundo dos vilões representa, né, todas as formas de totalitarismo possíveis de se imaginar, né? Então eu acho que esse texto, embora seja clichê, é algo que é muito importante da gente considerar ali o porquê que um autor usa esse tema aí, né? Eu acho que às vezes a gente se apega muito nesse lance de é um clichê, está em todas as obras, é algo que parece muito simples, mas a verdade é que é uma mensagem clara, é uma mensagem direta e que a gente tem que prestar atenção de vez em quando, né? E eu acho que na Shocker, né, isso daí é muito representado, não só na Shocker, mas nos vilões
de Kamen Rider de forma geral, né? Eles querem dominar o mundo, eles querem privar as pessoas da liberdade. E o herói, né, o herói que faz contrapartida a esse ponto da Shocker, né, o herói que combate a Shocker, ele representa a luta constante pela liberdade, né? Esse é o Kamen Rider, desde o Ichigo até o Saber, né? Esse daí é meio que o conceito ali mais presente na franquia e que eu acho que funciona muito bem até os dias de hoje, embora pareça clichê na primeira obra, se você for comparar com algumas outras, é um texto que é interessante sim da gente ver com carinho e entender ali as motivações, né? E no mangá Kamen Rider isso daí é trabalhado de uma forma muito interessante, né? Tanto no mangá como na série de TV, né? Então a gente tem alguns diálogos ali muito claros levantando essa bandeira aí da luta do Kamen Rider pela liberdade já nesse primeiro título aqui. Nesse primeiro capítulo a gente vai perceber ali várias falas, né, do Takeshi Hongo que posicionam ele como um guerreiro a favor da liberdade já nesse primeiro volume aqui do mangá Kamen Rider. Mas além, né, da luta pela liberdade, no meio do caminho tem outras bandeiras, né, que o Kamen Rider vai defender aí constantemente, né, mas falando principalmente dessa primeira série aí e talvez da primeira fase ali da era Showa, né, de forma geral. Tem outras bandeiras aí que são muito importantes para a época e para o Kamen Rider também, né, como fruto de seu tempo, né? Muitas delas ainda muito presentes nos dias de hoje, principalmente aqui no nosso Brasilzão, né? Uma das coisas que o Kamen Rider também representa e defende é a ciência, né? E isso daí é algo que eu acho que é muito relevante da gente destacar do Kamen Rider, né? Ele é um cientista, né? Então Kamen Rider ele também tem essa ideia aí de valorizar o estudo, né, de valorizar a obtenção de conhecimento como algo proveitoso aí para a humanidade, né? Então, já no segundo vilão ali da série, que é o Homem-Morcego, a gente vê o Takeshi Hongo tendo que trabalhar ali no laboratório para tentar entender como que ele vai poder ajudar a humanidade aí a se livrar, né, do Homem-Morcego, né? Então, basicamente, o Takeshi Hongo, né, ele tenta produzir ali uma vacina, né, para o veneno do Homem-Morcego. Tanto na série de TV, né, no segundo episódio, como aqui no mangá a gente tem esse arco aí mostrando o Takeshi Hongo como um cientista, né, que é uma das formas de o Shotaro Shinomori mostrar que ele valoriza, né, esse trabalho acadêmico, que ele valoriza a ciência na obra dele. Eu acho que um dos trabalhos da ficção científica é, de certa forma, romantizar, né, a ciência em si e mostrar que ela é algo interessante, né? Então, um dos pontos positivos da ficção científica é o incentivo ao fascínio pela ciência, né? E eu acho que isso daí é um dos pontos que está muito presente em Kamen Rider, né? Kamen Rider, de forma geral, tanto no primeiro Kamen Rider como no atual, que é o Kamen Rider Saber, a gente vai perceber que ele tem essa apologia ao conhecimento de uma forma muito interessante, né? E aí entra o que eu falei, né? Kamen Rider continua a mesma coisa, continua a mesma fita desde o Ichigão até o Saber, né? E isso daí é representado de uma forma que eu acho muito bacana no mangá também, né? Tanto no mangá como na série de TV, esse lance aí do fascínio pelo conhecimento de forma positiva, eu acho que é muito interessante, né? Então, o aliado do Kamen Rider ali no começo do mangá é um dos cientistas, né, que trabalharam para a Shocker, mas que não compartilha dos ideais distorcidos da Shocker e tenta ajudar ali o Takeshi Hongo. Ele é um dos personagens principais aí e que vai ajudar o Takeshi, de certa forma, na luta dele. E o próprio Takeshi Hongo, ele é um cientista também, ele é um cara que estuda, né? E ele é um cara que está atrás de mais conhecimento para ajudar as pessoas. E isso daí é algo que eu acho muito interessante e que vai ser representado de diversas formas aí durante
essas décadas, né, da franquia Kamen Rider. Então a gente tem, por exemplo, o Takeshi Hongo fazendo palestra em alguns filmes aí de Kamen Rider. A gente tem, por exemplo, no Kamen Rider The First The Next, né, isso daí do Takeshi como um acadêmico sendo mais trabalhado ainda do que na série de TV, né, talvez em homenagem até à obra original do Ishinomori, o que eu acho que é muito válido, mas a gente tem no decorrer dos anos também outros personagens que representam isso daí de forma maravilhosa, como é o caso, por exemplo, do Kamen Rider Build, né, que é um dos Kamen Riders mais queridos da galera e que meio que volta esse conceito aí do herói como um cientista, né? Então eu acho que isso daí é um dos pontos positivos também da obra Kamen Rider, né? O incentivo ao estudo, à ciência, ao conhecimento, né? Essa apologia aí aos livros que está presente desde o Ichigan até os dias de hoje com Saber, eu acho que faz parte aí da cara da franquia Kamen Rider. Além disso, né, outro discurso que está presente aqui na obra Kamen Rider do Shotaro Ishinomori, que eu acho que é muito importante para quem vai ler essa obra aqui dar uma reparada, é o apoio, né, do Ishinomori a protestos, né, de forma geral, o que eu acho muito interessante, né? Aqui no finalzinho do mangá a gente tem aí o início do arco que vai ser fechado no próximo volume, né, que é o arco do Homem-Cobra, né? E aqui ele é representado de uma forma muito interessante. A gente vê ali a Shocker, né, defendendo uma empresa que está poluindo, né? E a gente percebe ali os cidadãos manifestantes, né, contra essa poluição, que também é algo que estava muito na moda no ano que Kamen Rider saiu, né, que é 71, mesmo ano do Spectroman, que também traz esse tema da poluição, né, e das questões ambientais de forma muito clara e muito dura, muito crítica. E aqui em Kamen Rider, no mangá Kamen Rider, a gente vê essa mesma crítica aí sendo feita pelo grande Shotaro Ishinomori, que homem, né? E isso daí é algo que eu acho que é muito interessante, né? Porque aqui a gente já começa a ver aí a Shocker como uma organização de fato organizada ali e infiltrada em locais importantes da sociedade, né? E isso daí é algo que vai ser presente ali de forma geral na obra Kamen Rider, tá? Nas outras séries vocês vão ver ali os monstros de Kamen Rider, né, como figuras relevantes para determinadas comunidades, né? Então tem muita representação de monstros de Kamen Rider como líderes comunitários, como políticos, como policiais, como líderes religiosos até, né? Isso daí é uma constante da franquia que já começa lá na Era Showa e que dura até os dias de hoje, né? A gente vê sempre esse tipo de figura aí sendo representada como os vilões em Kamen Rider. E aqui, né, no caso do Homem-Cobra, não é diferente, né? Ele é um representante ali de uma grande empresa, né, que está trabalhando ali para cumprir aí a agenda da Shocker e está poluindo, né? E tem os manifestantes ali que vão ser as vítimas dessa empresa, né? E o Kamen Rider vai lutar para defender eles, de certa forma, né? E tentar trazer justiça, né? Principalmente para o que a Shocker está fazendo contra esses manifestantes. Eu acho que esse daí é a cereja do bolo, talvez, nesse primeiro volume de Kamen Rider ali, e meio que fecha o mangá com chave de ouro, mostrando, né, que o Kamen Rider tem política sim no meio e não dá para negar isso, né? Eu acho que isso daí é algo que é muito bom da gente já ter já direto aí no primeiro volume, para mostrar qual que é a cara da franquia para quem vai começar a acompanhar ela pelo mangá, certo? Eu gosto muito de Kamen Rider, gosto muito de Shotaro Ishinomori, acho que esse mangá aqui é uma obra de arte que todo fã de Tokusatsu precisa ter na coleção, né? Então eu vou deixar o link para vocês comprar ele aí na descrição, né? Então vai lá, compra, leia essa obra de arte aqui, que é maravilhosa demais e é imprescritível para todo fã de Tokusatsu. Todo fã de Tokusatsu, todo fã de mangá, todo fã de super-herói, todo fã de ficção científica tem que ler Kamen Rider do Shotaro Ishinomori, que é uma das obras
mais importantes talvez aí já feitas. Essa é pelo menos a minha opinião. Se você concorda ou se você discorda, deixa aí nos comentários e dá o like aí se você gostou do vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos que também curtem Kamen Rider, né? E vamos fazer o mangá do Shotaro Shinomori chegar no maior número possível de pessoas. Certo? É isso. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações se você quiser ver mais críticas aí de obras do Shotaro Shinomori, que é o maior autor aí dos mangás, na minha humilde opinião. Certo? Falou!